E a gente traz aqui para conversar com a gente o Tiago Arantes, que já está por aqui, que é o nosso correspondente do UOL lá na Espanha, e que está acompanhando tudo sobre esse caso desde o início. Tiago, boa tarde para você. Já queria te perguntar o que você apurou sobre essa saída forçada do Rubiales da federação e o desenrolar nele, né? Tentando voltar para o cargo. Boa tarde, Luísa, Laura, Gabi. Foram muitas informações, né, nos últimos dias, desde a semana passada, já desde a segunda, terça-feira da semana passada, quando começaram a aparecer as primeiras denúncias contra ele. O que a gente sabe agora é que o Conselho Superior de Desportos da Espanha, que é uma espécie de ministério do esporte, não é exatamente isso, mas é quase isso, ele já fez uma denúncia do Rubiales. O Rubiales vai ser julgado pelo governo, por um órgão do governo espanhol, né, aqui, e ele continua suspenso da FIFA. O Daily Mail, o jornal inglês, tem falado nos últimos dias, com informações de dentro da FIFA, que é muito possível que o Rubiales, inclusive, pegue a pena máxima da FIFA, que são 15 anos de exclusão de qualquer atividade relativa ao futebol. E aqui na Espanha, a imprensa aqui a gente tem muita gente boa na imprensa, mas também tem muita gente que faz sensacionalismo, que faz circo com informações importantes, né? O que a imprensa aqui tem feito é essa cobertura da família Rubiales, né? A história da mãe dele fazendo greve de fome, enfim, tem se dado muito espaço para esse tipo de coisas, mas também falando da parte interessante e da parte de prestação de serviço da imprensa daqui. O jornal É Confidencial falou com o Juan Rubiales, o tio do Rubiales, né? E ele explicou outras histórias de diferentes tipos, algumas talvez mais escabrosas ainda, mais criminosas do que a que aconteceu no palco da Copa do Mundo Feminina. A sensação que a gente tem aqui, conversando com colegas, conversando com gente de dentro do sistema jurídico da Espanha, é que estão tentando apressar ao máximo esse julgamento do Rubiales, até porque a Espanha está num momento de possível troca de governo. Então, esse governo que está agora, que é o governo formado por partidos, entre eles um partido que fez uma denúncia contra o Rubiales, eles estão querendo julgar o mais rápido possível, estão querendo avançar o mais rápido possível para a eventualidade de uma troca de governo e isso não se perder pelo caminho. Lau, Gabi. Tiago, queria te perguntar. Vai lá. Vocês estão me ouvindo? Sim. Sim. Vocês me ouvem? Tá. Eu queria te perguntar em relação ao Jorge Vilda, porque a gente já tinha a questão, né, antes da Copa, tudo que aconteceu durante a Copa, já falamos contigo também sobre isso. E aí, naquele fatídico momento em que o Rubiales anuncia que não vai pedir demissão do cargo, não vai renunciar ao cargo, o Jorge Vilda aplaude. E a gente vê todo o movimento de todas as jogadoras ao redor do mundo, contigo, Diana Hermoso, né, apoiando toda a Diana Hermoso e também toda a seleção espanhola. Eu queria saber se você tem mais alguma informação, mais apuração em relação à relação das jogadoras com o treinador Jorge Vilda, porque a gente viu ele claramente apoiando o Rubiales naquele vídeo, né? Viralizou, inclusive, a própria reação dele, enquanto duas mulheres ficavam bem tímidas na plateia e não aplaudiam naquele momento. Então, Laura, a informação oficial, né, é que o Vilda continua. Ele divulgou uma nota também oficial, no dia que todo mundo estava divulgando nota oficial, tentando se desconectar de qualquer forma do Rubiales. Ele também divulgou uma nota dele, mas o fato de toda a comissão técnica ter saído, do Rubiales ter saído, nos leva à conclusão de que o Jorge Vilda está absolutamente ilhado agora, né? O que a gente sabe aqui, conversando também nos bastidores aqui com pessoas próximas às jogadoras, enfim, com gente que tem informação de fonte primária ali, né, é que as jogadoras entenderam a força que elas têm, né? Se faltava alguma coisa para elas entenderem essa força, essa saída do Rubiales, esse movimento contra ele, né, esse documento assinado pelas 23 campeãs do mundo, mais 58 outras jogadoras, dizendo que não voltariam para a seleção da Espanha com essa administração, ele mostra a força das jogadoras e eu não diria impossível, mas é muito improvável hoje que a seleção espanhola volte a jogar, e vai voltar em breve, porque tem a seletiva para os Jogos Olímpicos, né? A seleção volte a jogar com o Jorge Vilda como técnico, porque já existiam questões suficientes para ele não ser o treinador da equipe, né? Questões técnicas, questões
de comportamento, de maneira de lidar com as jogadoras, e agora existe um vídeo dele aplaudindo o Rubiales. Acho que não há maneira mais fácil de você expor o Vilda do que colocando aquele vídeo, inclusive num discurso do Rubiales, em que o Rubiales promete ao Vilda um aumento, ganhando 500 mil euros por ano, que é maior do que o salário de qualquer uma das jogadoras campeãs do mundo, né? É uma afronta total às jogadoras, do que ele faz ali, valorizando o treinador daquela forma, né? E é muito improvável. A informação que a gente tem é que não vou dizer que é impossível, porque a gente já viu tanta coisa no futebol, né? Inclusive a Espanha ganhar com esse pé de guerra que estava com o treinador, mas é muito pouco provável que o Vilda continue. A Espanha tem nos próximos meses a disputa de competições importantes, tem a disputa da vaga olímpica, né, para poder tentar, quem sabe, levar esse domínio da Copa do Mundo para a vaga para os Jogos Olímpicos. E se vocês me permitem, eu não sei se vocês já falaram, se vocês vão falar, mas eu queria falar de uma coisa positiva com relação à seleção espanhola, que a Aitana ganhou, né, hoje o título de melhor jogadora da UEFA, né, na premiação junto com o sorteio da Champions League. E no discurso dela, ela fez questão de falar, de prestar solidariedade, de falar mais uma vez sobre a Jenni Hermoso, e falou que as mulheres não podem mais aceitar esse tipo de abuso de poder. Foi mais ou menos essa frase que a Aitana falou. É também um discurso que está repercutindo muito aqui na Espanha nessas últimas horas, porque é a primeira vez que uma jogadora fala ao vivo, né, em um evento ao vivo, transmitido para o mundo inteiro, sobre esse caso. Tiago, muito... Um vídeo aí, Gabi, só um segundinho, já passo para você, porque a gente tem um vídeo que mostra, que desmonta, na verdade, a tese absurda do Rubiales, né, de que mostra que ele não foi assediado como ele quis sugerir. Aliás, ele quer se colocar como vítima, né, uma inversão total de papéis. Vamos colocar aí no ar para a gente ver. Aí a gente vê claramente como ele é que força a situação, né? Olha que loucura. E ele ainda se coloca como vítima. Nossa, que cena horrorosa. Gabi, pode ir daí. A minha pergunta ia justamente nesse sentido, né? O Thiago acabou. Primeiro, boa tarde, Thiago. Queria muito falar contigo sobre esse título da Espanha, porque eu sei que aí na sua casa foi muito, muito comemorado, eu imagino. Mas infelizmente, a gente tem que trazer à tona esses temas. E ainda em cima desse vídeo e também daquele momento na Assembleia, na Federação Espanhola, quando o Rubiales é aplaudido, né, por outros treinadores também, e aí me chama muito a atenção, porque é um discurso horroroso, e aqui eu faço aspas para ele, infelizmente, só pelo fato de ter de noticiar mesmo, quando ele diz que o falso feminismo seria um flagelo dentro da Espanha, que teria sido um beijo espontâneo, como a Lu acabou de dizer, e disse ainda que foi consentido, né? Que houve consentimento, quando na verdade não teve. Eu queria que você falasse um pouco sobre a repercussão na Espanha e na imprensa, e até entre os próprios espanhóis mesmo, né? Entre a população de maneira geral, porque no momento em que esse vídeo começou a circular nas redes, eu notei, felizmente, um incômodo com os aplausos, um incômodo depois de tudo o que aconteceu, depois de todos os episódios que a gente vem noticiando nos últimos meses, e aí chegando até o estopim, que é esse beijo forçado e sem consentimento, esse assédio público. Eu percebi esse incômodo de maneira geral com esse episódio, com os aplausos, ao parecer que, passando a imagem de que não importa, né? Não importa o quanto a gente noticia, o quanto a gente denuncia. Esse cara, o Rubiales, né? Essa figura desse homem dominador vai continuar sendo aplaudida por outros homens. Eu queria saber se esse debate aconteceu aí na Espanha também, se houve repercussão, como eu pude observar aqui no Brasil, como eu não vi com outros temas. Isso de fato aconteceu? Como que esses aplausos e esse momento ali na Assembleia repercutiu por aí? Olha, Gabi, aconteceu e ainda acontece, né? Foi na sexta-feira, né, o discurso fatídico do Rubiales, e desde então, assim, em qualquer tipo de ambiente ou qualquer pessoa que eu encontre que seja ligada ou não ao futebol aqui, a primeira pergunta é: você viu a história do Rubiales? Nossa, o que você achou da história do Rubiales? Outro dia eu estava tomando café da manhã na padaria aqui perto de casa, o assunto da mesa do lado já era isso, e aí o cara de uma outra mesa atravessou, enfim,
é o assunto que entrou realmente no cotidiano das pessoas. Felizmente, como você disse, com muito mais apoios às jogadoras do que a atitude do Rubiales. A imprensa daqui e muitas organizações feministas ou outras organizações sociais daqui têm tratado esse caso como uma espécie de movimento Me Too, que pode começar a acontecer isso aqui na Espanha, né, que podem começar a ter outras denúncias de abusos parecidos com esses. O próprio Rubiales, há situações contra ele de outras pessoas que trabalharam na federação, que começaram a aparecer. Então, é algo que extrapolou muito a esfera esportiva, né? Saiu completamente da esfera esportiva, rompeu a bolha, seja a bolha da Copa do Mundo de Futebol Feminino ou a bolha do futebol aqui. E uma coisa que é muito interessante, se a gente for comparar com outro escândalo recente na Espanha, que foram os casos de racismo, né, contra o Vinícius Júnior, no caso da Jennifer, né, no caso desse episódio específico, não existe o fator futebolístico do tipo, mas a Jennifer foi jogadora do Barcelona, então os torcedores do Real Madrid vão colocar isso na balança. Isso não existe. Realmente a sociedade espanhola se divide entre as pessoas que têm uma visão mais progressista nesse caso, ou as pessoas que têm uma visão neutra, mas que perceberam o tamanho do absurdo, e aquelas pessoas que têm uma mentalidade de outra época, né, uma mentalidade neandertal e que estão apoiando uma outra coisa. Mas a questão do futebol, como existiu no caso do Vinícius Júnior, que muitos torcedores do Barcelona, por mais progressistas que fossem, por mais antirracistas que fossem, sempre tinham aquela frase, mas é porque ele provoca, pelo fato do Vinícius Júnior jogar no Real Madrid. Nesse caso não existiu. Realmente, talvez seja a maior repercussão de um episódio esportivo que eu vejo na Espanha fora da bolha. Em 10 anos aqui, poucas vezes eu vi uma ação do universo do futebol, embora não seja relacionada ao campo e bola, né, mas uma ação do universo do futebol repercutir tanto em outras esferas sociais. E o que a gente vê conversando com pessoas de vários grupos aqui, de vários tipos de ambientes, o que a gente vê é que todo mundo sente que o Rubiales ali naquele discurso, ele parecia ser um homem absolutamente convencido da impunidade, né? Do poder que ele tinha, do poder que ele tem e que ele não seria punido de forma nenhuma. É muito bom e é muito educativo que no dia seguinte ele seja punido pela FIFA para já tirar ele da cadeira imediatamente. E eu acho que o que a gente vai ver nos próximos meses são mais punições com relação a esse caso. A gente ainda não sabe se o caso vai para a esfera penal ou para a esfera, enfim, criminal, porque para isso precisaria uma denúncia da própria Jennifer Hermoso, que ainda não foi feita, mas uma denúncia na justiça mesmo, né, na justiça comum, que ainda não foi feita. Mas, de qualquer forma, a carreira do Rubiales como dirigente esportivo e a carreira dele nessas posições de poder que lhe conferem a capacidade ou esse tamanho que ele tinha para fazer esse tipo de coisa, né, para cometer esse tipo de ação, isso acabou. É praticamente impossível que a gente volte a ver o Rubiales em qualquer posição de poder, e a gente espera que isso sirva de lição para que outros homens em posições de poder não façam o mesmo. Sem dúvida, esse caso é muito emblemático, né? Acho que ele pode representar uma quebra de paradigmas realmente, que a gente tenha um outro momento, né, de como os dirigentes se portam, como os cartolas se portam, como homens se portam na sociedade, porque tem que trazer consequências. Então, esse caso tem que ter uma punição severa, e não só na justiça desportiva, viu, Thiago? Para mim, acho que tem que ir para a justiça comum também, para que isso aconteça. Isso é fundamental. É triste que a gente tenha que falar tanto sobre isso, né? Mas é muito necessário, relevante, e é falando que a gente leva a luta adiante e conquista as coisas. Tiago, obrigada de novo por você estar aqui. Você sempre enriquece demais aqui o Joga Junto com as suas informações, com as suas opiniões. Obrigada, viu? Valeu, Luísa. Obrigado você, Gabi, Laura. Bom, quando precisar, esperamos que para falar de coisas de futebol, né? A gente possa se reunir de novo. Daqui a alguns meses começa a Champions League feminina. A gente vai seguir o Barcelona aqui para ver se, quem sabe, o time daqui da Catalunha não vai rumo ao terceiro título. Tá bom? Um abraço para vocês.